Olá a todos, meu nome é Vinícius e essa é a minha apresentação para a disciplina de Etologia e Bioclimatologia Animal. Vou falar sobre o artigo Keeping Litter Mates Together Instead of Social Mixing Benefits Pig Social Behavior and Growth Post-Weaning, que em português pode ser traduzido para algo como manter os irmãos de ninhada juntos, em vez de se misturar socialmente, beneficia o comportamento social e o crescimento do pós-exame dos porcos. O artigo foi publicado na revista Applied Animal Behavior Science em fevereiro de 2021, escrito por Ian Karmelink et al. Antes de falar do artigo em si, gostaria de caracterizar o período do pós-desmame na suinocultura. O período compreende nas 2 primeiras semanas após o desmame do animal e é considerado uma das fases mais críticas da vida dos suínos de criação. Entre os vários fatores, podemos citar a separação abrupta da mãe, a mudança de uma alimentação líquida do leite materno para uma sólida, a ração, uma mudança de ambiente, alteração da hierarquia ocasionada pela mistura de novos animais e leitegadas e uma maior exposição aos patógenos entéricos e respiratórios. Aqui eu destaquei o quarto item da lista, pois é um dos pontos abordados pelos autores no artigo. O artigo de Irene Kamerlingh et al. Teve como objetivo investigar se há diferenças no comportamento social entre grupos de leitões de irmãos recentes mamados e grupos compostos por leitões provenientes de diferentes ninhadas, com focos em comportamentos sociais presumivelmente positivos. Os autores levantam duas hipóteses iniciais, sendo a hipótese 1, os grupos de irmãos de ninhada mostrariam comportamentos sociais mais positivos entre si do que grupos mistos e lidariam melhor com o desmame em termos de saúde e crescimento. E a hipótese 2, que após o reagrupamento, os comportamentos sociais positivos seriam menos frequentes entre os leitões de grupos misturados. Assim, no experimento foram estudados um total de 161 leitões do cruzamento das raças Large White e Pietran. Aproximadamente às 2 semanas de idade, os leitões machos foram castrados sob anestesia, e com 4 semanas de idade, os leitões foram desmamados e movidos para baias de pesquisa com 14,6 metros quadrados, com aquecimento, cobertura, área de descanso com piso de concreto e área com piso vazado. Foram oferecidos serragem em palho como cama e comida e água ad libitum. A saúde dos animais foi examinada 2 vezes por dia. Os tratamentos foram separados da seguinte forma: 7 ninhadas permaneceram com seus irmãos, enquanto outras 7 ninhadas foram reagrupadas pela mistura de 2 ou 3 leitões de 4 ninhadas diferentes. Os tamanhos das ninhadas variam entre 8 e 14 leitões, e todos os leitões foram realocados para baias diferentes para controlar os efeitos de manejo e mudanças de ambiente entre os tratamentos. A respeito sobre as observações e etograma, o estudo utilizou esse etograma destacado na tela, no qual são descritos todos os comportamentos que poderiam ser observados durante o experimento. O estudo se utilizou de amostragem instantânea, o scan sampling, que foi realizada observando cada porco em um grupo uma vez em uma rodada de 5 minutos por grupo, resultando em 48 varreduras por porco por dia, e de observações contínuas, que constituiu de 3 blocos de 10 minutos por grupo, resultando em 30 minutos por grupo por dia. As observações foram feitas entre o segundo e o quinto dia após o desmame, na quarta semana de vida, e então uma vez por semana até a 7ª semana de vida, e pelo menos 30 minutos após qualquer distúrbio. Além das observações do comportamento, os animais foram pesados e avaliados, no qual se dava uma nota de 0 a 5 sobre as condições dos corpos dos leitões. E os resultados podem ser observados nessa tabela. Podemos destacar os valores de crescimento entre as semanas 4 e 5, que foi maior entre os grupos que manteve os irmãos de ninhada juntos. Dentre os comportamentos observados, o comportamento de montaria foi significativamente diferente entre os tratamentos, e foi mais prevalente entre os grupos de ninhadas misturadas, como podemos ver nos gráficos, sendo marcado em branco as porcentagens das observações dos grupos de mesma ninhada e em cinza escuro as observações em grupos misturados. Uma das possíveis explicações para o comportamento é que esse pode estar ligado à determinação da hierarquia social, e é mais prevalente em grupos misturados, em que a hierarquia foi perturbada
e pode ser fonte de estresse para os animais. Outros comportamentos destacados pelos autores foi o comportamento de lamber uns aos outros, brincar e manipulação oral. Os dois últimos gráficos mostram os dados de ambos os tratamentos juntos por não diferirem estatisticamente e mostraram uma maior incidência com o passar do tempo. Por fim, os autores concluíram que os porcos mantidos em grupos de irmãos de mesma ninhada tiveram um crescimento melhor na semana seguinte ao desmame do que os porcos misturados com companheiros desconhecidos. Os porcos em grupos de mesma ninhada mostraram menos o comportamento de montagem do que os porcos de grupos mistos, nas 3 semanas após o desmame. Os comportamentos sociais positivos foram mais frequentes do que os comportamentos sociais negativos, mas esses não diferiram entre os grupos de tratamento. Ou seja, de acordo com esse estudo, durante o manejo da ninhada na suinocultura, vale a pena pensar em manter os irmãos juntos, pelo menos no período mais crítico do pós-desmame, pensando não somente no bem-estar dos animais, mas também pensando em termos de ganhos econômicos. Esse foi o meu trabalho e aqui estão as referências utilizadas. Agradeço a atenção e é isso.